Dos tempos remotos em que o homem começou a caçar, que os coelhos e lebres foram, embora de diferentes maneiras, os mais perseguidos. São animais pertencentes à mesma ordem, os lagomorfos, sendo relacionados por muitos com os roedores pelos seus hábitos, tanto genética como evolutivamente, parecem estar mais distantes dos ratos que outros mamíferos. O coelho encontra-se em todas as regiões da Península Ibérica, incluindo os arquipélagos Baleares, Canárias, Açores e Madeira, sendo mais escassos nos sistemas montanhosos, como os Pirineus e outras áreas de altitudes elevadas. A sua alimentação é vegetariana, essencialmente à base de gramíneas e outras ervas, raízes e rebentos, bem como cascas de árvores e arbustos. Embora se adapte a numerosos tipos de habitat, abunda especialmente em zonas soalheiras, com pastos ou áreas de cultivo, onde o solo permita construir covas com facilidade. É um animal que prolifera com facilidade. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 6 ou 7 meses de idade. Podem ter de 3 a 9 crias por parto e até 6 ninhadas por ano. Um estudo científico estimava em mais de 1.200.000 a população de coelhos, que se obteria em 4 anos a partir de um único casal, se não tivéssemos em conta as baixas causadas por predadores ou doenças. Isto dá uma ideia do potencial reprodutor desta espécie. O coelho já foi muito abundante no nosso país. Inclusive, os fenícios chamaram a nossa península Terra de Coelhos. Desde então e até à segunda metade do século XX, foi uma praga para a agricultura em diversas zonas. Nas regiões do centro e sul, onde existiam hortas, campos de cultivo e baldios, os prejuízos causados pelos coelhos eram consideráveis, dizimando por completo as colheitas, não só dos cultivos herbáceos, como de cereais, inclusive de plantações de árvores de fruto e outras roendo-lhe a sua casca. Mesmo assim, e apesar de todos esses prejuízos, o coelho foi sempre muito popular. Era muito apreciado pela sua carne e desempenhou um papel importantíssimo nas economias rurais, pois, graças à sua caça, muitas famílias podiam subsistir em tempos difíceis. Mas, com o aparecimento de duas epidemias, a mixomatose e a pneumonia hemorrágico-viral, a situação do coelho mudou radicalmente. O vírus da mixomatose causa tumores em alguns tecidos e mucosas, especialmente nos olhos, chegando a cegar o animal completamente, provocando-lhe grandes dificuldades em alimentar-se e deslocar-se. Em mais de 60% dos casos, causa a morte ou torna-o presa fácil de predadores, inclusive de necrófagos como o abutre negro. Este vírus foi descoberto quase acidentalmente em Montevideo nos finais do século XIX, em coelhos americanos,
uma espécie diferente da europeia. Comprovou-se que parecia não afetar gravemente os primeiros, sendo mortal para os coelhos do nosso continente. Em 1926, introduziu-se oficialmente o vírus na Austrália para combater a enorme praga aí existente. Mais tarde, em 1952, um médico, o Dr. Armand Delille, para que os coelhos não destruíssem a sua horta, e introduziu o vírus em França, de onde se estendeu com enorme rapidez e desastrosas consequências. O resultado foi uma drástica diminuição do número de coelhos, que chegou inclusive a desaparecer de algumas zonas, colocando em risco uma considerável quantidade de espécies cuja dieta alimentar dependia quase exclusivamente do coelho. Animais emblemáticos como a águia imperial ibérica, a águia real ou o lince ibérico estão tão ligados às populações de coelhos que o seu desaparecimento pode provocar a definitiva extinção destes animais. A situação agravou-se ainda mais a partir da última década do século XX, com o aparecimento da pneumonia hemorrágico-viral. Esta nova praga surge quando a nossa população de coelhos começa lentamente a recuperar. Hoje estão a ser utilizados diversos meios para tentar a sua recuperação. Protegem-se as covas e colocam-se majanos artificiais pré-fabricados, que são rapidamente aceites pela espécie. Este procedimento apresenta a vantagem de ter em cada zona de caça uma população de coelhos facilmente capturável para proceder à sua vacinação e, assim, poder manter um núcleo são e capaz de recuperar rapidamente depois das epidemias anuais de mixomatose e pneumonia hemorrágico-viral. Ao longo da história, o coelho foi caçado de diversas formas. Com o tempo, laços e armadilhas foram sendo lentamente substituídos pelas armas de fogo. A maior parte dessas formas de caça desapareceram por terem sido proibidas ou simplesmente por terem caído em desuso. Contudo, em algumas regiões da península ainda se praticam modalidades de caça tradicional, como é o caso da caça com furão. O furão é uma variante doméstica do toirão, um mustelídeo que já era utilizado no tempo dos romanos para caçar coelhos. A caça com furão foi muito popular até há relativamente pouco tempo. Hoje está proibida, salvo quando com autorização expressa das autoridades competentes, tanto para a captura de coelhos vivos com rede, como para caçar com espingarda, desde que estejam a causar danos nas culturas e o tipo de terreno não permita outra forma de caça eficaz. É colocado no furão um pequeno guizo para que, ao avançar, assuste o coelho que se encontra na cova, obrigando-o a sair. Se o furão capturar a presa, ficará dentro da cova a devorá-la, passando-se algum tempo até que o recuperemos, mais ainda se o coelho ficar entre o furão e a saída. Os caçadores colocam-se de forma a cobrir todas as saídas possíveis.
Por vezes, o coelho sai por uma boca e entra por outra, sem dar tempo para disparar, fazendo-o a toda velocidade, como se fosse impulsionado por uma mola. Os caçadores evitam fazer ruído, comunicando por sinais qualquer acontecimento, como a saída do furão, que volta a entrar noutro buraco contíguo. Os caçadores com furões devem ser homens experientes. Devem saber se numa cova existem ou não coelhos, quando convém trocar de furão ou de buraco e quando insistir no mesmo local. Apesar dos furões serem utilizados e criados em cativeiro desde há muitos séculos, não é um animal estritamente doméstico, como, por exemplo, o cão. O furão não caça para o homem, caça para si mesmo, caça junto, mas não em equipa. Mais do que noutra forma de caça, aqui a paciência e a atenção são primordiais. O coelho surpreende-nos com a velocidade na sua saída, põe à prova o melhor atirador, que não tem muitas oportunidades para disparar, já que o coelho, perfeito conhecedor do seu território, pode encaminhar-se diretamente para outro dos seus refúgios. Como sucedeu com muitas outras formas de caça tradicionais, a caça com furão acabará por desaparecer. Hoje são poucos os que criam estes animais para caçar com eles, não só pelo rigoroso controlo e autorizações necessárias, mas também porque o caçador atual parece preferir outras modalidades mais ativas. Em muitas zonas onde o coelho é abundante apesar das doenças, tenta-se controlar o seu número com os chamados desbastes, como forma de reduzir os prejuízos que provocam na agricultura. Hoy constituyen una de las principales formas de cazar conejos. Os desbastes são realizados no verão e reúnem um grande número de caçadores. Geralmente fazem-se sem cães para evitar danos noutras espécies, principalmente nas crias de perdiz. Pode-se caçar de salto em linha ou em pequenas batidas, quando uns caçadores ocupam posições fixas e os restantes se deslocam na direção dos primeiros. Caça-se principalmente ao amanhecer e ao final da tarde, quando os coelhos estão mais ativos. Nas horas centrais do dia, refugiam-se do calor e permanecem ocultos. O coelho, ao sentir-se descoberto, empreende uma veloz corrida, dando-nos apenas tempo para apontar. O tiro é instintivo e característico. A dificuldade está mais no inesperado do que na distância. Por isso, devem-se utilizar espingardas de canos cilíndricos ou pouco chocados, nunca com mais de 3 estrelas, para que a distribuição do chumbo seja o mais ampla possível. Os cartuchos não têm que ser muito potentes, pois a peça e a distância não o exigem. Um cartucho de 28 a 30 gramas de chumbo 7 ou 8 é mais que suficiente. Os caçadores que avançam batendo o terreno devem fazê-lo calmamente, observando-o minuciosamente,
com frequentes paragens tanto para observar o terreno e localizar matos, como para recompor a linha que devem formar as espingardas. Desta forma, os coelhos que tentarão permanecer ocultos até que passe o perigo acabarão por sair e, se não puderem ser atirados pelos caçadores da linha, serão pelos que estão colocados mais à frente. Terminado o terreno a bater, os caçadores reagrupam-se. Enquanto falam e comentam os lances, vão deixando as peças cobradas num local à sombra para serem recolhidas mais tarde, quando acabar a jornada. Durante a jornada, sempre que os caçadores se reúnem, devem fazê-lo com a espingarda descarregada e aberta, de forma a que todos possam ver. Uma vez decidido quem são os caçadores que formam a linha na próxima batida, devem colocar-se rapidamente nas respectivas posições. Há que aproveitar as horas frescas da manhã. Depois das 11, poucos serão os coelhos a encontrar fora das covas e alargar a jornada significará prolongar o sofrimento debaixo do forte calor, sem que aumente o resultado. À medida que a linha de caçadores se aproxima, os coelhos começam a movimentar-se. Nas zonas com vegetação escassa, o coelho aguenta pouco e arranca mais longe. Nestes casos, devemos prestar especial atenção à colocação das portas, sempre em silêncio e próximo das bocas das covas, de forma a que não possam ser atirados pelos caçadores que avançam e se dirijam até os que se encontram colocados. Os caçadores que formam a linha devem prestar atenção, quer aos coelhos que arrancam, quer à posição dos seus companheiros, devendo manter o mais possível uma linha. Um caçador adiantado ou atrasado está sempre na linha de tiro de algum dos seus companheiros, impedindo-o de disparar na maioria dos casos. À medida que a linha vai chegando a cada um dos postos, o caçador que o ocupa recolhe as peças cobradas e insere-se no grupo, avançando com ele. Ábranse aqui, ábranse aqui. Ábranse ustedes aqui. Este hueco no Quando se trata de grupos numerosos ou que não conhecem o terreno, a figura do organizador é essencial para que a jornada se desenrole com êxito. Sí, así, todo recto. Corre, corre para adelante, Javier, por ahí córtalo. Mira otro por aquí, mira para arriba, va uno para arriba. No final do verão, quando as crias de perdiz e outras aves já se desenvolveram, podemos caçar coelhos com cão. Muitas são as raças que podemos encontrar nestas jornadas, embora a verdadeira eficiência de muitas delas seja, pelo menos, duvidosa.
Nos dias que correm, torna-se cada vez mais popular a caça em pequenas batidas ou ganchos. Neste caso, os caçadores que não levam cão são os que devem colocar de forma a cortar a fuga dos coelhos no terreno a bater. A linha, formada por caçadores e cães, começa a avançar devagar, com paragens frequentes para deixar trabalhar adequadamente os cães. Alertados pelos primeiros tiros e latidos, os coelhos começam a movimentar-se tentando ganhar distância. Estas horas da manhã, os coelhos alimentam-se nos restolhos, mas rapidamente procuram refúgio nos pequenos matos. Aqui, os cães devem empenhar-se a fundo para tirá-los, dando-nos possibilidades de atirar. Este será o momento em que apreciaremos a diferença entre o verdadeiro cão coelheiro e o que só veio passear ao campo, que mais do que uma ajuda representa um estorvo. Há quem pense que para o coelho qualquer cão é válido porque nos lugares onde abundam é fácil levantá-los e cobrar muitos em pouco tempo, mas onde são escassos ou em zonas difíceis, só os bons cães são capazes de retirá-los dos seus esconderijos. Os cães de parar, tão úteis para caçar de salto sozinho ou em pequenos grupos, pouco fazem nesta modalidade de caça, pois se já é difícil conseguir que parem corretamente o coelho, é quase impossível que o possam fazer, quando em seu redor existem tantos latidos, assobios, vozes e tiros. São mais úteis os cães de levantar, de rastro e de cobrar os coelhos, sobretudo aqueles que, feridos, se refugiam no mato. Não é difícil que os cães, enquanto se empenham na busca e perseguem os coelhos, levem até às espingardas um dos maiores inimigos que a espécie tem na natureza, a raposa. No entanto, a sua proverbial astúcia é capaz de enganar o perigo em muitas ocasiões. Se a caça ao coelho move paixões, muito se deve à dificuldade do tiro. Se o coelho não for perseguido de perto, aproxima-se devagar, protegido pela vegetação para cruzar as abertas, em veloz corrida até à sua cova. Há que ter bons reflexos e dominar o tiro instintivo. Se vem perseguido pelos cães, as coisas complicam-se ainda mais. Talvez os melhores cães a utilizar na caça aos coelhos sejam os podengos. São muitos os caçadores que preferem os podengos, esta raça tão nossa, a outras raças estrangeiras, que por vezes se impõem mais por modas e snobismo do que por razões práticas. Há que vê-los trabalhar nos estivais e matos para nos convencermos de que séculos de adaptação, perseguindo coelhos e perdizes neste tipo de terrenos, são a melhor garantia.
Se todas as raças de podengos estão perfeitamente adaptadas à caça em geral, os podengos de tamanho pequeno e médio, com patas mais curtas em relação ao seu corpo, parecem estar especialmente criados para a caça ao coelho nestas condições. Aqui, o coelho tem tudo a seu favor. Uma espécie de vegetação que os oculta e as abertas são tão escassas que o caçador, mais que vê-los, quase tem que adivinhar por onde vão. Como se isso ainda fosse pouco, podem abundar as covarias com numerosas entradas por onde os coelhos se põem a salvo à primeira oportunidade. O caçador deve manter uma boa dose de paciência para registar lentamente cada mato sem deixar de prestar atenção aos cães, que em qualquer momento podem latir, alertando a presença de uma peça. Embora possam distrair-se na hora de entregar a peça, os podengos são muito bons na hora de cobrar e raras vezes abandonam quando se trata de procurar um coelho ferido. Hoje há cada vez menos caçadores que sabem empiolar corretamente um coelho. No entanto, esta é a melhor forma de transportá-los, pois a sua carne conserva-se melhor se forem pendurados do que se os colocarmos ainda quentes numa bolsa. Os melhores dias são no início da época, embora por vezes as chuvas não tenham ainda feito a sua aparição e o campo esteja seco,